Era uma tarde serena de primavera, e Dona Clara, aos 62 anos, estava sentada em seu quintal, sob a sombra de uma mangueira. O canto dos pássaros misturava-se ao som suave do vento, e em suas mãos ela segurava um caderno onde registrava suas orações e reflexões. Uma Bíblia repousava ao seu lado, aberta em um versículo que falava de esperança. Para Clara, aquele momento era um refúgio, um espaço sagrado, onde sentia Deus falar ao seu coração. A vida após os 50, para ela, era uma jornada de restauração, do corpo, da alma e do propósito, guiada pela certeza de que Deus nunca a abandonara, mesmo nos dias mais escuros. Clara via a vida como um rio, com trechos calmos e outros turbulentos, mas sempre fluindo em direção a um destino maior. Quando jovem, sonhava em ser professora, viajar pelo mundo e construir uma família cheia de amor. A vida trouxe parte desses sonhos. Casou-se com Antônio, um homem de poucas palavras, mas coração generoso. E juntos tiveram 2 filhos, Mariana e Rafael. A casa, que já foi um palco de risadas e brincadeiras, agora era mais tranquila, mas os netos traziam alegria renovada. Para Clara, a maturidade era um tempo de olhar para trás com gratidão, viver o presente com fé e confiar nas promessas de um futuro cheio de sentido. Memórias do passado, um caminho de dor e redenção. Fechando os olhos, Clara deixava as lembranças a levarem para a infância. Cresceu numa vila no interior da Bahia, onde a vida era marcada pela simplicidade e pela fé. Lembrava-se das tardes correndo pelos campos com os primos, das histórias contadas pela avó à luz de velas e das orações antes de dormir. Sua avó, Dona Rosa, dizia: "Deus vê o que ninguém vê, minha filha." Essas palavras se tornaram um farol, guiando Clara nos momentos de escuridão. A vida testou sua fé de muitas formas. Há 15 anos, Clara enfrentou a perda de Antônio e faleceu após um infarto repentino. A dor de perder o companheiro de décadas foi avassaladora. As noites de choro, as perguntas sem resposta e o vazio a marcaram profundamente. Mesmo assim, Clara encontrou força na fé, acreditando que Antônio estava com Deus e que ela não estava sozinha. Essa experiência a ensinou que a cura vem aos poucos e que Deus é um pai que enxuga lágrimas e restaura corações partidos. As memórias dos filhos também eram um tesouro. Clara sorria ao lembrar de Mariana, que aos 4 anos tentava ensinar as bonecas a ler, ou de Rafael, que adorava explorar o quintal em busca de aventuras. Mas houve desafios. Quando Mariana, na juventude, enfrentou uma depressão, Clara sofreu em silêncio, orando sem cessar. Com apoio, terapia e fé, Mariana se recuperou e hoje era uma mãe dedicada. Para Clara, isso era prova de que Deus ouve cada clamor, mesmo os mais silenciosos. Clara também se lembrava dos anos de namoro com Antônio. Eles caminhavam pelas feiras da cidade, sonhando com uma vida juntos. Casaram-se numa cerimônia humilde, mas cheia de amor, e construíram uma história de cumplicidade. Essas memórias eram como um bálsamo, trazendo paz nos dias de saudade. Histórias do cotidiano, a alegria dos netos e da fé. Os netos, Ana e Pedro, eram a luz de Clara. Quando visitavam, a casa ganhava vida. Ana, de 9 anos, adorava sentar com a avó para ouvir histórias ou ajudar a cuidar das plantas. "Vovó, Deus escuta mesmo a gente?" perguntava com olhos brilhando. Clara respondia com carinho, contando como Deus respondeu suas orações ao longo dos anos. Pedro, de 6 anos, preferia correr pelo quintal, brincando com uma bola ou explorando o jardim. Cuidar da casa era uma fonte de paz. Clara mantinha o quintal florido, com roseiras e manjericão que ela mesma plantava. A sala, com fotos de família e um pequeno altar, era um santuário de memórias. O armário guardava as cartas que Antônio escrevia para ela, e a estante exibia livros de poesia que ela lia nas tardes tranquilas. Para Clara, a casa era um reflexo de sua fé e amor. Ela adorava cozinhar, e o cheiro de um feijão temperado ou de um bolo de laranja atraía os netos para a cozinha. A saúde exigia cuidados. Clara lidava com dores reumáticas e insônia ocasional, mas não se deixava abater. Caminhava pela manhã, tomava chás naturais e participava de um grupo de mulheres na igreja, onde compartilhavam orações e apoio. Lá, encontrava amigas como Dona Lúcia,
com quem trocava risadas e conselhos. A idade traz limitações, mas também nos ensina a confiar, dizia Clara. Ela acreditava que cuidar do corpo era um ato de gratidão, e nutrir a alma com fé era o que a mantinha firme. No dia a dia, Clara valorizava os rituais simples. Acordava cedo, acendia uma vela no altar e orava. Às vezes, lia a Bíblia ou escrevia em seu caderno, anotando pensamentos e gratidões. Esses momentos a conectavam com Deus e com ela mesma, trazendo clareza ao coração. Ela também mantinha contato com os filhos, ligando para saber como estavam, ou enviando mensagens de carinho. Reflexões. A fé como fonte de cura. Para Clara, a fé era a chave que abria as portas da restauração. Inspirada pelas promessas de Deus, ela encontrava força para superar qualquer dor. Todas as manhãs, ela lia um versículo e orava: Senhor, guia-me e restaura-me. Ela acreditava que Deus havia em cada momento, mesmo nas noites de lágrimas, e que seu amor era maior que qualquer erro ou dúvida. A fé a ajudava a enfrentar as incertezas da maturidade. Aos 62 anos, Clara pensava no futuro. O que ainda tenho para viver? Meus netos estarão bem? Em vez de ceder ao medo, ela escolhia confiar. Inspirada pela ideia de que Deus transforma desertos em mananciais, ela sentia que sua vida ainda tinha propósito. Queria ser um exemplo para os netos, mostrando que a fé traz paz e que a idade é uma oportunidade para viver com plenitude. Clara também refletia sobre o perdão. Aprendera que guardar mágoas era como carregar pedras. Quando enfrentou desentendimentos com parentes, poderia ter se fechado, mas escolheu orar e buscar reconciliação. Esse gesto trouxe paz. Perdoar é deixar Deus agir, pensava. Essa prática a libertava, permitindo que a esperança voltasse ao seu coração. A gratidão era outra lição constante. Clara aprendera que agradecer transformava sua perspectiva. Ela anotava 3 coisas boas por dia, desde momentos grandiosos, como o nascimento de Ana, até detalhes simples, como o perfume das flores. Quando somos gratos, Deus multiplica as bênçãos, dizia. Seu caderno de gratidão a ajudava a enxergar a beleza, mesmo nos dias nublados. Clara também pensava no tempo. Com a idade, os dias pareciam mais curtos, e ela se perguntava se havia vivido plenamente. Amei o suficiente? Fiz diferença? Essas reflexões a levaram a mudar hábitos. Passou a visitar amigas com mais frequência, escrever poemas para os filhos e retomar hobbies como cuidar de plantas. A vida é um dom, e cada dia é uma chance de florescer, pensava. Promessas e esperanças. Um futuro de paz. Olhando para o futuro, Clara sonhava com dias simples, mas cheios de significado. Queria ver os netos crescerem, talvez viajar para uma cidade histórica, como Ouro Preto, onde pudesse admirar a arquitetura e sentir a presença de Deus. Sonhava em organizar suas poesias num livrinho para a família, compartilhando histórias de fé e superação. Quero que meus netos saibam que Deus nunca falha, dizia. Clara também tinha promessas espirituais. Acreditava que Deus ainda tinha planos para ela, mesmo na terceira idade. Inspirada pela ideia de que a fé transforma ruínas em glória, ela se sentia chamada a ajudar outros. No grupo da igreja, nas conversas com vizinhos ou nas mensagens que enviava aos amigos, Clara queria ser um canal de esperança. Se eu puder levar paz a alguém, minha missão estará cumprida, pensava. Sua esperança se estendia à família. Clara orava para que Mariana e Rafael encontrassem equilíbrio em suas vidas e para que Ana e Pedro crescessem com fé e bondade. Sabia que não podia controlar o futuro, mas confiava que, ao entregar suas preocupações a Deus, tudo se alinharia. Deus é o rio que nos leva, refletia, lembrando as palavras da avó. Clara também sonhava em fortalecer a comunidade. Pensava em criar um grupo de leitura para idosos ou ensinar jardinagem para jovens da igreja, compartilhando seu amor pelas plantas e pela fé. Não importa a idade, sempre há algo a oferecer, dizia. Ela acreditava que cada ato de amor era uma semente que florescia em bênçãos. A vida como um jardim de restauração. Clara comparava a vida a um jardim. Cada fase, infância, juventude, maturidade, era uma estação. Na infância plantamos sonhos.
Na juventude, regamos com coragem, enfrentando tempestades. Na maturidade, colhemos frutos, mas também cuidamos do solo, podando o que não serve e plantando novas sementes. Aos 62 anos, Clara sentia que seu jardim estava florescendo, mas ainda havia espaço para novas cores. Os desafios eram como tempestades que sacodem o jardim. A perda de Antônio foi um vendaval, deixando seu coração em pedaços. Mas com o tempo, a fé a ajudou a replantar. Ela aprendeu que a cura vem aos poucos, como brotos que surgem após a chuva. Um jardim não é perfeito, mas é vivo, pensava. A fé era a raiz que a mantinha firme e o amor, o sol que a fazia crescer. Clara valorizava as pequenas coisas. Um sorriso de Ana, uma flor que desabrochava, uma oração respondida. Esses momentos eram as flores mais preciosas de seu jardim. Seu caderno de gratidão a ajudava a enxergar a beleza nos detalhes, mesmo nos dias difíceis. Quando agradecemos, o jardim ganha vida, dizia. O poder da comunhão. Clara aprendera que a comunhão é uma força de cura. No grupo da igreja, ela encontrava apoio e amizade. Compartilhar histórias, orar juntas e rir com as amigas era como regar o jardim do coração. Sozinhos, somos frágeis. Juntos, somos fortes, pensava. Ela acreditava que a presença de Deus se manifestava na união, trazendo paz e restauração. Ela também valorizava a generosidade. Mesmo com recursos limitados, Clara fazia questão de ajudar. Doava mudas de plantas para a vizinhança, oferecia palavras de conforto e às vezes apenas ouvia quem precisava desabafar. Quando dividimos amor, ele se multiplica, dizia, inspirada pela promessa de que a generosidade atrai bênçãos. Esses gestos traziam alegria e reforçavam sua fé. Um legado de esperança. Clara sabia que seu maior legado era espiritual. Queria que os netos crescessem sabendo que a fé é a base de uma vida plena, que o perdão liberta e que o amor supera qualquer dor. Por isso contava histórias, cantava hinos com Ana, ensinava Pedro a orar e escrevia poemas para os filhos, compartilhando lições de vida. Minha avó me ensinou a acreditar e eu quero passar isso adiante, dizia. Na comunidade, Clara era um exemplo. Participava de eventos da igreja, ajudava em campanhas beneficentes e sempre tinha uma palavra de ânimo. Fazer o bem é plantar sementes de luz, pensava. Ela acreditava que cada gesto de amor fazia diferença no mundo. Um futuro iluminado pela fé. Olhando para o horizonte, Clara sentia paz. Sabia que a velhice traria desafios, talvez mais dores, talvez despedidas. Mas também sabia que cada dia era uma chance de viver com propósito. Queria aprender algo novo, como pintar aquarelas, ou passar mais tempo escrevendo poesias. Sonhava em viajar com os filhos, mesmo que fosse para uma cidade próxima, e aproveitar cada momento com eles. Acima de tudo, Clara queria ser um reflexo do amor divino. Acreditava que sua vida, com suas cicatrizes e alegrias, era um testemunho de que Deus restaura. Se eu puder inspirar uma pessoa a confiar, a perdoar, a amar, minha missão estará completa, pensava. Enquanto o sol se punha, Clara acendia a vela do altar e orava. O versículo do dia falava sobre renovação. Eis que faço novas todas as coisas. Ela sorriu, sentindo o coração aquecido. A vida não era perfeita, mas era rica. Rica em fé, amor e esperança. Senhor, que minha vida seja um louvor a Ti, sussurrou. Clara levantou-se pronta para o resto do dia. Aos 62 anos, sabia que ainda havia muito a viver. Cada amanhecer era uma nova página, uma chance de plantar, regar e colher no jardim da vida. E nesse caminho ela caminhava com leveza, sabendo que Deus a guiava hoje e sempre.